mais fraco, né, teoricamente. Então eu acho que não, o Grêmio vai jogar para ganhar e eu acho que para não ganhar esse jogo tem que se esforçar muito, né, porque o Nacional vai vir aqui para passear, o que pode acontecer é o Nacional querer bater um pouco, mas fora isso acho que não vai oferecer resistência. O que eu ouvi numa rádio uruguaia ontem, jornalista falando, que a equipe do Nacional que vem a Porto Alegre é pior que a reserva, são jogadores realmente, vamos dizer assim, da equipe B do Nacional, jogadores que nem fardam, vamos dizer assim, né? Então o Grêmio não tem desculpa, né? Não farda é força de expressão, porque se pode escrever 25 jogadores, se o jogador for inscrito e for inscrito pensando em ser utilizado. Vai ser equipe reserva, né? Mas acho que não tão nem tão reserva nem assim. tão fraco assim, né? Os reservas. Fraco né? Fraco porque o time principal né? Mas os reservas, porque se escreve 25 tem que trazer uns 18. Olha que eles vão usar isso aí no vestiário, hein? Virou moda. Virou moda, né? Mas se isso ganhasse jogo, então. É verdade. Vão perder motivado, como diria aquele falecido comentarista. Vão perder motivado, isso mesmo. Exatamente. E a Taça de Libertadores tem jogos acontecendo neste momento. O grupo do Atlético Paranaense, né? O grupo 1 da Libertadores, tem o Vélez jogando contra o Universitário, o Vélez já classificado, o Universitário eliminado, e o Strongest na Bolívia empatando em 0-0 com o Atlético Paranaense. Esse empate vai garantindo o Atlético na próxima rodada, mas qualquer golzinho dos bolivianos muda tudo, o Atlético fica fora. Tem algum palpite, Luiz? Não, acho que vamos torcer para o Atlético, mas o Atlético está meio cambaleando, né? Não dá para jogar todas as fichas, né? E uma competição que o Atlético não é muito acostumado a jogar, né? Foi vice-campeão uma vez, mas não joga todos os anos, então do Atlético Paranaense é muito difícil um prognóstico. Por enquanto, conferindo aqui, né, no meu celular, 31 minutos da primeira etapa nos dois jogos, ambos 0-0, o que é bom para o Grêmio, né? O Vélez empatando em casa com o Universitário, até não acredito que esse resultado irá persistir, mas o Vélez é uma equipe que está à frente do Grêmio e o Grêmio vencendo e o Vélez não vencendo. O Grêmio acaba aí assumindo o segundo lugar, pelo menos, da classificação geral. Hoje, mais tarde, tenho certeza que o Luiz vai acompanhar, Cerro Porteño e Deportivo Cali e O'Higgins contra Lanús. Esse grupo, uma peculiaridade, né? Lanús, Cerro e Deportivo Cali com 7 pontos e o O'Higgins com 6. Ontem, Luciano Gasparini aqui projetou o fator local imperando nesse grupo. Tu também compartilha dessa opinião? São muito parelhos esse O'Higgins aí, que eu não tenho muita... É uma equipe que fez 2 vitórias nos 2 primeiros jogos e depois acabou perdendo as outras partidas. Mas acho que o fator local conta muito, ainda mais na última partida, na hora de decidir aí, tem questão de arbitragem, uma série de coisas aí. Tem que se apegar a velha Libertadores, né? A gente conhece. E na hora de decidir isso conta muito, né? Mas a gente viu o Grêmio jogando aí também com o fator local contra e se saiu muito bem, então... Vamos esperar, é muito prognóstico, é muito número para fazer, e como tu mesmo dissesse, um golzinho às vezes muda tudo, né? Verdade, eu estou te perguntando aqui porque eu vou te cobrar depois na semana que vem para ver se tu acertou ou errou. Mas eu vou ficar em cima do muro, então. Vou ficar só vai botar só empate. É. Amanhã, cedo, né? União Espanhola pega o Independente Del Valle, União Espanhola já classificado, e o São Lourenço, em confronto direto, pega o Botafogo em Buenos Aires. Será que o Botafogo resiste, pelo menos um empatezinho lá? Não, acho difícil. O Botafogo está muito desmotivado. Esse negócio de não receber salário, isso é muito complicado. E já perdeu em casa, então acho difícil o Botafogo. Vamos torcer, é um time brasileiro, mas acho difícil. Um pouquinho mais tarde, Cruzeiro Garcilasso, Defensor e Universidade do Chile. Grupo 5 da Libertadores, aí um dos mais parelhos. Cruzeiro que já estava eliminado, né? Agora se vencer, com certeza vai classificar, né? Acho que o Cruzeiro sim. O Cruzeiro tem mais plantel, tem mais equipe. Acho que o Cruzeiro, se classificar depois, se motiva, é um adversário forte para quem sonha em ganhar a Libertadores. E mais tarde ainda, né? Aquele joguinho que você está acostumado depois da novela, tem Flamengo e Leão do México e Bolívar e Emelec, todas as equipes ainda com chances, ninguém classificado, ninguém eliminado. Flamengo tendo que ganhar para classificar em casa contra o mexicano. Eu já vi esse filme, Luiz. Mas vamos ver, o Flamengo... Cabanhas que eu diga, né? Em casa o Flamengo arranca bem, às vezes não consegue manter, mas acho que o Flamengo ainda, entre Flamengo, Botafogo e Atlético Paranaense, é desses três aí que parecem o que a gente tem mais dúvidas. Eu acho que ainda o Flamengo é o que está com mais chance de classificar. Aí na quinta-feira, além do grupo do Grêmio, né? Acredito que o News Old Boys vai confirmar a vaga em casa contra o Nacional da Colômbia. Não acredito que sim. Aí o News se classifica provavelmente em segundo, pois o Grêmio com um empate já garante o primeiro lugar na chave.
Um pouco mais cedo teremos Penharol e Anzoátegui, os dois já eliminados, e Arsenal de Sarandi e Santos Laguna. Santos Laguna aí podendo confirmar fora de casa o primeiro lugar geral. Te surpreende um mexicano nessa condição, Luiz? Os mexicanos geralmente fazem campanhas medianas, né? Mas vamos ver até onde eles vão. Classificar, vamos. Depois a gente vai ver. Acho que tem no grupo do Atlético Mineiro. Não? Exatamente, esse que eu vou me referir agora. O Atlético Mineiro pega o Zamora em casa e o Nacional do Paraguai recebe o Santa Fé. O Atlético Mineiro aí já classificado, jogando com o Zamora, que hoje é o segundo lugar no grupo, com 7 pontos. Mas, como o Atlético deve vencer esse jogo, nós temos um confronto direto entre Nacional do Paraguai e Santa Fé, ambos com 6 pontos, jogando lá no Paraguai. Algum palpite aí para esse grupo? Eu acho que o Atlético realmente já confirmou, né? E deve confirmar de novo a vitória e vai ficar entre os dois. O Santa Fé é o possível adversário do Grêmio, seria? Pode ser, é uma projeção aí que a gente fez ontem até. O Santa Fé poderia ser o adversário do Grêmio, se classificando, né, com apenas 10 pontos. Mas tem muita água para rolar, a gente sabe que um resultado aqui, outro ali. Mas eu acho que o importante para o Grêmio é evitar um brasileiro agora nas oitavas, né, Luiz? Não tenho dúvida, né? E o Atlético é um que já não vai mais pegar o Grêmio, né? Porque deverá ser primeiro, né? Assim como o Grêmio. Acho que o único que tem chance talvez seria o Botafogo, né? Exatamente, ou até mesmo o Flamengo, né? O Flamengo, bom, aí já é um pouco mais complicado. Mas isso a gente diz, acho, pela história, né? Mas se for ver os times realmente, né? Botafogo e Flamengo não assustam muito. Mas é melhor, né? Jogar contra um estrangeiro que... União Espanhola. Que vem aqui no segundo jogo um time mediano, né? Do que jogar contra um brasileiro que vai ser 2 jogos muito difíceis. Né? Eu acho que as grandes pedras no sapato do Grêmio podem ser realmente os clubes mineiros, né? Cruzeiro e Atlético Mineiro. Talvez um outro brasileiro aí no caminho. O Atlético, eu tenho restrições quanto ao trabalho do Paulo Autuori. Eu acho que ele já passou a fase dele. Acho que o Atlético vai fazer uma campanha ali, mas não acredito muito. Eu acredito até mais no Cruzeiro. Perfeito, Luiz. Vamos aguardar então. Na próxima terça-feira eu vou vir com a fita aqui desse programa, a gente vai te cobrar. E eu te agradeço mais uma vez a presença aqui no Esporte na TV e te aguardo aí na próxima semana. Muito obrigado, Luiz. Não, eu que agradeço e com certeza semana que vem estaremos aqui mais uma vez. Com certeza. Boa noite. Eu volto na quinta-feira, porque amanhã tem o jogo do Estância à noite, mesmo horário do Esporte na TV, e o programa fica adiado, né? A próxima quarta-feira, daí, o professor Joberto volta aqui com a gente. Na quinta eu recebo aqui o Sidney de Jesus. Uma boa noite a todos. Até quinta-feira. Que fazem parte da RCT, Rede Comunidade de Televisão para a Formação de Rede. Boa noite, amigos da RCT. Está começando mais um Esporte na TV. Nesta terça-feira, aqui comigo, o Luiz Tavares vai comentar sobre o futebol amador da cidade, também sobre o futebol profissional e dupla Grenal. Boa noite, Luiz. Muito obrigado pela presença mais uma vez. Boa noite, Moreno. Eu que agradeço o convite. Estamos aí, como tu mesmo falaste, para falar do futebol amador e esportes em gerais aí de Canoas. Começando então falando com o time do bairro ali próximo ao Luiz, né? O Estância Velha. Mas o Estância Velha que infelizmente cedia seus jogos em Encantado nesta temporada. O Estância viaja amanhã, onde às 20 horas enfrenta o Guarani de Bagé pela penúltima rodada do primeiro turno da Terceirona Gaúcha. Com 2 pontos na tabela de classificação, a equipe de Canoas tem que vencer para manter as chances e chegar vivo na última rodada, que será na sexta-feira à tarde contra o Sapucaiense no estádio Arthur Mesquita Dias. Luiz Tavares, o Estância te surpreende pelo fato de estar fazendo uma campanha até, vamos dizer que razoável nesse início de Terceirona? Razoável mesmo, né? A gente esperava que talvez por o fato de ser todas as equipes sub-23, o Estância pudesse ter uma campanha melhor, mas o fato de ter começado em cima da hora a preparação
jogar fora da cidade, essas questões todas aí, isso é um complicador, né? Tem 2 empates, hoje é considerado razoável. O desenrolar da competição, vamos ver se isso melhora ou não, né? A equipe do Guarani de Bagé, que era treinada pelo Benhur Marchiori, morador aqui de Canoas, que acabou sendo demitido após uma derrota para o São Gabriel, né? Ele que está agora, a equipe de Bagé, que tem alguns jogadores conhecidos aqui do futebol canoense, né? Tem e o Wagner está lá, né? O zagueiro, né? O Vitor também está lá. Enfim, jogadores que conhecem bem o Estância, né? Toda aquela estrutura ali, até o Bruno Simon, o novo treinador. E o que tu achaste da demissão do Paulo Cunha para que o Bruno Simon, aí, um conhecedor da base de Estância, assumisse? Paulo Cunha demitido com 3 rodadas, Luiz. Isso aí é muito difícil no futebol, né? Tem que ser feita uma avaliação antes. Acho que esse técnico, Paulo Cunha, foi avaliado como uma pessoa indicada para comandar a equipe. Aí, com 3 rodadas demite. Eu ouvi a alegação aí que não estava dando oportunidade para os meninos do Júnior, e esse outro rapaz aí tem mais conhecimento, mas se a política era essa, deveria ter começado com esse outro rapaz. Então. Exatamente, né? Acabou se mudando, né? A política no meio da competição. E o Bruno Simon, Luiz, eu creio que vai ficar, né? Porque eu não vejo nomes no mercado aí que o Estância possa trazer, e acredito que seja uma convicção agora sim da direção, né? Acho que tem também a questão financeira, achar um nome agora, e os próprios treinadores também disponíveis, acho que fica um pouco receoso com essa questão de um técnico ter começado, já ter sido demitido. Enfim, eu acho que tem que apostar nesse rapaz aí, que eu particularmente não conheço, e acreditar que ele vai fazer um trabalho, dê tempo para ele também, né? E esperar que os resultados aconteçam. E a rodada da Terceirona amanhã tem às 15h30 no Arthur Mesquita Dias, logo ali em Sapucaia do Sul, o Sapucaiense enfrentando o Farroupilha de Pelotas. E também às 20 horas, mesmo horário do jogo do Estância, o Rio Grande vai receber a equipe do Grêmio Bagé no Arthur Lawson. O Rio Grande, que é a única equipe invicta desta Terceirona, deve confirmar classificação aí nas 2 últimas rodadas. Lembrando que o Estância joga amanhã e já joga sexta-feira, 15h30, menos de 48 horas, bem menos de 48 horas depois, encerra aí a sua participação como sapucaense. O time vai confiante. Eu conversei com o diretor Elton Becker, ele espera aí 2 vitórias para que o clube ainda possa buscar um 4º lugar ali e se classificar. Mas outra equipe canoense que está aí se preparando para jogar é o Canoas, que no domingo volta a jogar pela divisão de acesso na abertura do retorno contra o Tupi em Criciúma. O Canoas que teve aí seu grupo de jogadores renovado. Lembrando que a divisão de acesso amanhã terá o encerramento do seu primeiro turno. No Colosso da Lagoa, o Ipiranga vai receber o Brasil de Farroupilha. Algum palpite para essa final, Luiz? Eu acho que o Ipiranga em casa deve confirmar a classificação, tem mais tradição, se bem que o empate com gols, né? Eu particularmente não gosto dessa forma, né? Que numa final, empate com gols, assim como é na divisão principal, né? Ela dá vantagem aí para o Brasil, né? Mas eu acho que o Ipiranga em casa, o Leocírio, um técnico experiente, deve confirmar e deve ser o primeiro equipe que deve subir. Acho que até o Ipiranga deve subir pela estrutura, pelo estádio que tem, né? Eu acho que está fazendo falta na primeira divisão de Ipiranga. Com certeza, Ipiranga de Erechim já passou da hora de voltar à Série A do Campeonato Gaúcho. E o outro time do Canoas, a equipe Sub-20, tem jogo marcado para amanhã, às 15h30, no Centro Olímpico Municipal. Essa equipe, sim, joga em Canoas, diferente da equipe profissional do tricolor canoense. O jogo inicia, então, 15h30 contra o São José de Porto Alegre. Tens acompanhado a equipe júnior do Canoas, Luiz? Poderíamos dizer que essa equipe do Canoas Júnior é a única equipe canoense que Exatamente. joga em Canoas, né? Única equipe que joga em casa. Eu acompanhei aí pela imprensa e tal. No sábado até tinha vontade de ter ido ao jogo contra o Juventude, mas acabei não conseguindo ir. Parece que deu uma melhorada agora, nessas últimas rodadas aí, né? Mas acho que também sofre da falta de uma preparação maior, assim, de mais longo prazo, né? Mas vamos esperar, tem todo um segundo turno também pela frente aí, vamos esperar que cresça agora aí. Mas São José é sempre um adversário difícil, né? O Canoas está enfrentando aí uma dura, né? Dura tabela, né? Primeiro pegou o Lajadense fora de casa, veio jogar com o Juventude, agora enfrenta o São José, depois sai para Alvorada enfrentar o Internacional e volta a Canoas para jogar nada mais nada menos que com o Grêmio, né?
Dupla Grenal na sequência aí no caminho do Canoas, portanto uma vitória seria essencial amanhã. E a rodada do estadual de juniores tem o clássico Grenal acontecendo lá no CT de Eldorado do Sul. Grêmio e Inter com campanhas idênticas até o momento, 5 vitórias e 1 empate para cada um, bem como o Juventude de Caxias do Sul. Teremos também o Cruzeirinho recebendo o Aimoré, o São Paulo de Rio Grande enfrentando o Veranópolis, o Cerâmica recebe a equipe do Juventude, o Igrejinha pega em casa o Brasil de Pelotas, o Novo Hamburgo encara o Lajeadense e o São Luís joga com o Osoriense. Mas falando de futebol amador, agora da nossa várzea aqui de Canoas, que teve definições aí na última semana, inclusive o Luiz não esteve aqui na terça-feira passada, em virtude aí de uma reunião importante que tivemos lá na Liga Canoense de Futebol. O que ficou definido, Luiz? Teremos campeonatos então em 2014? Teremos campeonatos. A reunião foi muito boa, o secretário esteve presente, né? Falou do pedido de verba que a Liga tinha feito, que até então se dizia que a Liga não tinha feito e a Liga fez. Mas da mesma forma ele já tinha pedido que se refizesse um valor bem menor. A gente refez um pedido num valor aproximado de 70% do primeiro valor. E ele disse que ia tentar viabilizar essa situação, essa verba para esse ano. Independente disso, a Liga tratou dos campeonatos de coroa e sênior, sênior 50 anos e coroa 55, e o campeonato de mirim, que é o sub-13. Inicialmente, o campeonato de coroa e sênior será custeado pelos clubes, depois, se vier o auxílio, a partir do momento que o auxílio chegar, a gente para de cobrar, os clubes param de pagar. E o mirim, a Liga vai custear ele até então que tenha o auxílio. Caso não venha o auxílio, esses 3 campeonatos pelo menos estão garantidos. Aí nós tivemos o sorteio, no coroa nós temos 11 equipes, chave A com Paineira, Canoas fazendo a sua estreia. O Canoas, tricolor canoense aí também na várzea. Império, o Oriente, o clube mais antigo de Canoas, né? O Harmonia e o São Cristóvão. Na chave B nós temos Frigosul, São José de Porto Alegre, Rio Grande, Mocidade de Porto Alegre e Juventus da São Luís. Esse campeonato inicia dia 26 de abril, às 15h30, jogando dentro da chave. São sábados? Sábados, às 15h30, 26 é um sábado, jogando dentro da chave, classificando 2 de cada chave para o cruzamento. Turno e retorno? Turno e retorno. Os clubes não abrem mão de jogar turno e retorno. Sim. O sênior, que inicia no domingo, joga aos domingos de manhã às 10 horas, no dia 27, tem na chave A Paineira, Império, Colaziol, Associação Portão, da cidade de Portão, Vila Nova e Sul América. E a chave B tem Frigosul, Rio Pardo, da Matias, Harmonia, Barão, também da Matias, o Oriente e Rio Grande. Também o mesmo sistema, só que essas aqui, as duas chaves têm 6 equipes. Jogam dentro da chave, turno e retorno, classificam-se os 2 melhores para semifinal e final. O mirim nós tivemos 9 equipes. A chave A tem Ponte Preta, Jovens do Vento, Assoreg, Rio Pardo e Rio Grande. E a chave B, Estância, Iraí, Boca, que é o clube mais novo clube filiado à Liga, né, Associação Esportiva Boca, e Colaziol. Esse campeonato inicia a pedido dos clubes no dia 3 de maio, uma semana depois. Esse campeonato é jogado aos sábados de manhã, rodada dupla, uma rodada em cada um dos campos dos clubes envolvidos. Né. Também jogam dentro da chave, aí turno único, né, e classificam-se 2 de cada chave para a semifinal, e os 2 melhores farão a final. Esse final em jogo único, os outros final em 2 jogos. Cabe salientar que no sênior, Paineira e Frigosul, no sênior e no coroa, né, Paineira e Frigosul são campeão e vice. No sênior, o Paineira é o campeão, e no coroa, o Frigosul é o campeão e o outro automaticamente é o vice, né? Por isso eles ficaram em chave separada. E no mirim, Ponte Preta e Estância são campeão e vice e ficaram em chaves separadas. Os demais campeonatos dependemos da confirmação ou não da verba aí para a gente tratar disso. Mas pelo menos 3 campeonatos nós teremos. Perfeitamente. A gente sabe aí que as chuvas de vez em quando atrapalham o andamento das rodadas. Mas caso ocorra de não termos nenhum problema assim com o tempo, qual a previsão de
do encerramento desses campeonatos antes da Copa do Mundo? Tem parada na Copa? Como é que vai funcionar? Não, os campeonatos de manhã, no caso o Mirim e o Sênior, não ofende, né? Não ofende porque ele é 10 horas e então não tem porquê. O Coroa, que é sábado à tarde, vai se jogar com a tabela, né? Eles vão até final de julho, esses campeonatos. E aí vai se analisar se tiver algum jogo e pedido dos clubes, a gente deixa de realizar a rodada, transfere ou coisa parecida. Data a gente tem. Perfeitamente. Quais os custos diretamente assim que os clubes vão ter que arcar enquanto a prefeitura não libera? R$100 por partida, cada clube vai ter. Esse é o custo de arbitragem. De arbitragem e o mesário, né? E as fichas tem um custo lá de R$3, mas a maioria desses jogadores já estão fichados. E no Mirim é sem custo para os clubes. Perfeito, Luiz. Então aguardamos ansiosamente o início dos campeonatos municipais de Canoas. Depois do intervalo, a gente vai falar de dupla Grenal e vamos ver aí se a gente descobre, né, onde é que vai ser o clássico do próximo domingo. Até daqui a pouco. Essa é a RCT, Rede Comunidade de Televisão. Um canal com conceito moderno, trazendo o melhor das séries de sucesso em todo o mundo. E notícias da nossa gente, com um enfoque sério e imparcial. Telejornalismo regional, com as notícias das cidades de abrangência da RCT. Seriados que fizeram e fazem sucesso, que conquistaram uma legião de fãs em todo o mundo. Um dos seriados de maior audiência em todo o mundo, Smallville. Eles são divertidos e topam qualquer coisa. 2.5 Men. Ei, tá fazendo o quê? Tentando achar uma conexão plausível entre meus jingles e a Revolução Industrial. Emoção em Família, em 2 séries de grande sucesso. As Aventuras da Família Walton. Você pode ir buscar, eu vou com eles para casa. E o Dia a Dia da Família Ingalls, em um dos seriados mais profundos de todos os tempos. Os Pioneiros. Os Patrulheiros da Califórnia em Grandes Aventuras. Chips. O que aconteceu? Sei lá, num minuto eu estava assim pertinho de botar as mãos em cima dele, aí puf! Eles são um esquadrão de elite e não levam desaforo para casa. Esquadrão Classe A. Don't matter. I'll walk before I fly. Hannibal, look. Os mistérios deste e de outros mundos investigados por 2 agentes do FBI. Arquivo X. Esta não é uma de suas teorias de Arquivo X, é? Ele encontra saída para todas as situações de perigo. MacGyver. Bom, acho que eu sempre fui muito supersticioso. Os melhores seriados de todos os tempos estão aqui na RCT. Um canal feito para você. Aqui você se vê na TV. Voltamos então com o Esporte na TV, programa que, como você sabe, tem o apoio da Coca Esportes, assessoria em comunicação. Acesse já www.coca.com.br. Agora falando de Campeonato Gaúcho, né? O Internacional aí na boa, esperando o Grêmio jogar pela Libertadores e enfrentar aí essa final de Campeonato Gaúcho que será no domingo, 16 horas. A gente só não sabe ainda o local da partida. Muito se fala aí, né, a Brigada Militar ou o Corpo de Bombeiros não darão condições de jogo ao Beira-Rio, já que há muito entulho na volta e há uma preocupação com os torcedores do Grêmio, os 1.500 ou 1.300 torcedores do Tricolor que irão se deslocar para a partida. No entanto, ainda não há definição oficial. Cogita-se, né, a maior possibilidade seja o Estádio Centenário em Caxias do Sul.
Uma pena se esse Grenal não for no Beira-Rio, né, Luiz? Eu acho complicado. O estádio fez o que fez agora nesse final de semana. Eu sei que era uma torcida só, né? E era uma festividade, mas não vejo por que não realizar o Grenal no Beira-Rio, que se dê proteção aos torcedores do Grêmio, que se cuide, né? Porque também saiu na imprensa aí, na internet, aí, que estava com intenção de Botafogo, coisa parecida, né? Mas eu acho que tem que ser no Beira-Rio. Se jogou na Arena, tem que jogar no Beira-Rio. O estádio está inaugurado para jogar. Exatamente, né? Até fica uma situação chata, né? Porque o Internacional acaba, vamos dizer, sendo culpado também, né? O pessoal fica falando, o Inter está com medo de perder o título em casa, não vai querer jogar no Beira-Rio. Enfim, tem esse tipo de corneta também, que eu sei que incomoda lá a diretoria do Inter, né? Mas se fala também na imprensa, eu ouvi hoje, que gente lá dentro do Internacional também não faz muita força para que o jogo seja no Beira-Rio, o que é complicado, né? Porque a gente sabe que a torcida do Inter, os jogadores e o técnico Abel Braga